Eu falei para vocês que eu comecei trabalhando com publicidade, eu sempre trabalhei muito com criatividade, acho que desde criança esse foi o valor mais forte que eu já tive, que eu tenho na minha vida. Então, vou contar um pouquinho para vocês a minha história de trabalho ao longo da vida. Eu tive alguns desafios que eu falei assim, puxa vida, isso aqui está acontecendo e eu preciso resolver, né? Então, quando eu fui promovida a coordenadora de projetos na agência que eu trabalhava, tinha uma equipe, né, de 12 pessoas e eu percebia algumas questões. Por exemplo, que o pessoal entrava tarde e saía tarde. Então, não sei se vocês também têm essa realidade aí com vocês, mas eu chegava super cedo, porque eu era coordenadora, queria mostrar serviço, aquela coisa, e eu chegava, sei lá, 8 horas da manhã, o pessoal começava a chegar 10 e meia, 11 horas, mas também ia até 9 horas da noite para mais. Então, se eu quisesse trabalhar das 8 às 6, eu era vista como um ET, porque eu queria sair no horário, mesmo que eu já tivesse terminado o que eu tinha para fazer. Então, isso era um problema para mim, eu achava isso esquisito. A outra coisa, eu também percebia que o pessoal perdia muito tempo com algumas coisas, tipo assim, talvez você se reconheça nisso. Eu sabia que eu perdia tempo também. Então eu chegava de manhã, eu sou uma pessoa que, se eu começo a trabalhar bem cedo, lá pelas 9h30, 10 horas, eu já tô num ritmo legal. Mas se eu chegasse, por exemplo, para começar a trabalhar às 9, até às 11 eu ainda tava meio pegando no tranco, sabe? Tava lá tomando café, realmente pegando no tranco. Então eu via que tinha muita perda de tempo também. Eu sei que são N motivos, né? Tem gente que trabalha melhor em alguns horários que outros, mas eu via que tinha muita perda de tempo. E aí chegava num momento, no meio da tarde, todo mundo queria focar e trabalhar muito, e daí ia a noite adentro, como se isso fosse muito legal. Às vezes eu via que tinha, então, uma certa ociosidade ali durante o dia, e quando chegava mais pro final do dia, todo mundo começava a trabalhar de fato, dando a impressão que era muito trabalho, e eu sei que é muito trabalho, mas eu também via que tinha muita perda de tempo. A outra coisa também é que eu sentia que eu estava sempre correndo atrás do rabo, sabe? Era tipo assim, era sempre coisa urgente, nunca dava para você se organizar, nunca dava para você se planejar, era tudo muito para ontem, e eu sentia que daí juntava com as coisas que já tinha de antes também, era tudo muito caótico. Outra coisa que eu também notava é que a gente não tinha muita perspectiva, porque parecia que o trabalho ia ser aquele, daquele jeito para sempre. E pelo que eu vejo hoje em dia, ainda muita agência de publicidade trabalha assim, tanto que a rotatividade em agência é super alta, sabe? A pessoa entra, ela trabalha durante um tempo que ela aguenta, depois ela muda para outro ambiente, que ela vai fazer o mesmo ritmo de trabalho, mas pelo menos ela mudou um pouquinho de empresa. Daí eu tenho as minhas próprias questões pessoais, assim, que eu posso falar para vocês, que também acabaram sendo consequência desse período que eu trabalhava desse jeito. Eu gosto de brincar que as minhas amigas me chamavam de amiga imaginária, porque eu nunca podia ir num Outback jantar com elas. Nossa, sem chance, eu nunca podia sair mais cedo para, sei lá, estar lá às 7 horas no Outback, por exemplo. Ia ter aniversário de alguém, gente, desculpa, não vou poder, que eu tenho que trabalhar. Eu começava a fazer curso e tinha que parar, porque eu faltava muito por causa do trabalho. Eu não conseguia me dedicar à atividade física. Eu cansei de ser sócia majoritária da academia, sabe, de pagar a anuidade, começar bem, mas aí nunca ter tempo, tá sempre exausta. Não sei se vocês se reconhecem em alguma dessas coisas, mas isso antes do meu filho nascer. Porque quando o meu filho nasceu, eu falei, gente, não tem condições de continuar desse jeito, né? Foi aí que eu comecei a esboçar essa vontade de mudar de área. Mas daí, quando meu filho nasceu, eu já quis sair do ambiente de agência e fui trabalhar na área de marketing, de comunicação dentro de uma empresa. Então, isso já me ajudou um pouco, porque tinha um pouquinho mais de estabilidade na rotina. Então, já foi uma decisão bem acertada. Mas ainda assim, apesar de ter acertado a rotina, eu não senti uma realização pessoal. Eu tava querendo mais, sabe, gente?